Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 13. Lance Fisher estava sentado diante da mesa de uma das salas de interrogatório. Perry sentou na frente dele. Curtis ficou em pé num canto e Dian no outro. Apesar de terem se concentrado no Dr. Brad Armstrong, o homem que ela conhecia como Marvin Patterson ainda era um possível suspeito. Ele havia entrado no quartel-general da polícia e se apresentado para os policiais na recepção. Reconheceram-no imediatamente e o algemaram para subir de elevador até o terceiro andar. Lance não resistiu. Cada vez que Parris olhava nos olhos, ele desviava rapidamente, dando a impressão de ser culpado de alguma coisa. Parris ficou surpresa de ver como Marvin era bonito sem o macacão largo e o boné de beisebol que usava para trabalhar. Jamais tinha visto seu rosto bem iluminado. Ele também não tinha visto o dela, lembrou Parris. Talvez por isso aqueles olhares que não eram só de culpa, mas também de curiosidade. Devo arranjar um advogado? Lance perguntou para Curtis. Eu não sei, você acha que deve? Respondeu o detetive com calma. Foi você que convocou essa reunião e insistiu para Parris estar presente? É você que vai me dizer se precisa de um advogado? Não preciso, porque posso dizer logo de cara, e é a verdade em nome de Deus, que não tive nada a ver com o sequestro e o assassinato daquela menina. Nós não o acusamos de nenhum envolvimento nisso. Mas então, por que aqueles caras lá embaixo pularam em cima de mim e me prenderam desse jeito? Ele apontou os pulsos algemados para Curtis. Sem se perturbar, Curtis respondeu. Imaginei que devia estar habituado com elas, Lance. Você já teve de usá-las muitas vezes antes. O rapaz recostou curvado na cadeira, reconhecendo a veracidade da declaração. Marvin, disse Parris, chamando a atenção dele. Encontraram fitas dos meus programas, uma enorme quantidade delas no seu apartamento. Gostaria de saber por que guardava essas fitas. O meu verdadeiro nome é Lance. Desculpe, Lance. Por que colecionava todas aquelas fitas? Para nós, disse Dian, parece que você tem um interesse obsessivo por Parris. Eu juro que não é o que vocês estão pensando. O que eu estou pensando? Perguntou Dian. Que é uma espécie de tara, e não é. Eu andei estudando Parris Gibson. Ele olhou para as caras de espanto dos três. Eu quero ser igual a ela, fazer o que ela faz, quero dizer. Quero trabalhar no rádio. Se Lance dissesse que queria pilotar um submarino nuclear através da rotunda do Capitólio, eles não ficariam mais atônitos. Parris foi a primeira a se recuperar. Você quer fazer carreira de locução de rádio? Acho que vocês devem estar achando isso uma loucura, levando em conta a minha ficha na polícia e tudo mais. Eu não acho que é loucura, só estou surpresa. Quando você resolveu seguir essa carreira? Uns 2 anos atrás. Quando saí da minha cidade, comecei a ouvir seu programa todas as noites. E por que Parris especificamente? Por que não outro DJ? Porque eu gostava do jeito que ela conversava com as pessoas. Disse Lance para Dian e virou de novo para Parris. Parecia que você realmente se importava com as pessoas que telefonavam, como se levasse a sério o problema delas. Com um jeito de envergonhado, ele acrescentou. Por algum tempo as coisas foram muito difíceis para mim. A volta para a vida aqui fora. Você foi como uma velha amiga. Curtis parecia cético. Dian franzia a testa, mas Parris deu um sorriso para Lance que serviu de incentivo para ele continuar. Uma noite ligou um cara que contou que tinha sido demitido e que não conseguia arrumar outro emprego. Você disse que parecia que ele tinha ficado inseguro e que era exatamente nessa hora que devia sonhar mais alto e ir mais longe. Eu segui o conselho que você deu para ele. Parei de tentar conseguir empregos que pagavam uma ninharia e me candidatei para a companhia telefônica. Eles me contrataram. Eu estava ganhando bem.
o suficiente para pagar as aulas de impostação de voz, roupas melhores, um bom carro. Mas aí fiquei ganancioso. Furtei um equipamento de lá que eu sabia que poderia vender rápido. Eles não me processaram, mas me mandaram embora. Lance parou de falar como se estivesse se punindo por uma decisão tão equivocada. Paris olhou para Dean. Ele ergueu os ombros como se dissesse que Lance tanto podia estar dizendo a verdade como contando uma grande mentira. Depois de algumas semanas desempregado, continuou Lance, eu nem acreditei naquela sorte toda quando vi o anúncio no jornal de um emprego na estação de rádio. Não me importaria se tivesse que limpar as latrinas, os banheiros. Eu queria estar naquele lugar de qualquer maneira, para poder observar você, ver como você trabalha, talvez até aprender um pouco da tecnologia. Liguei um gravador no meu rádio em casa e pus o timer para gravar todos os programas. Durante o dia, eu ouvia as fitas e tentava imitar o seu jeito de falar. Eu ficava treinando, procurando pegar a sua dicção e o ritmo da sua fala, e tive mais aulas para perder o sotaque. Lance deu um sorriso largo. E vocês já devem ter percebido que vou precisar trabalhar muito mais nisso. E é claro que eu também sei que nunca serei tão bom como você, Paris, por mais que eu me esforce. Mas estou determinado a investir o melhor de mim. Eu tinha de... Como é mesmo que se chamam? Reinventar você? Paris adivinhou. Os olhos de Lance se iluminaram. É isso aí. Por isso eu usei outro nome. Meu nome verdadeiro parece demais com o lugar de onde eu vim. Curtis jogou uma pasta em cima da mesa e quando Lance viu que era sua ficha criminal, fez uma careta. Eu sei que isso depõe contra mim, mas juro por Deus que larguei essa vida. É uma longa lista de crimes, Lance. Você encontrou Jesus ou o quê? Não, senhor. Eu só não queria ser um lixo o resto da vida. Curtis pigarreou sem se convencer. Lance olhou em volta e deve ter percebido que os três continuavam céticos. Ele umedeceu os lábios e disse num tom desesperado. Eu não faria nada para machucar a Paris. Ela é minha ídola. Não dei nenhum telefonema ameaçador. Quanto à menina que apareceu morta, eu não sei de nada. Curtis encostou o quadril num canto da mesa e dirigiu-se ao rapaz com falsa simpatia. Você gosta de meninas do ensino médio, Lance Ray? O quê? Você largou a escola aos 16 anos. Fiz o supletivo quando estava na prisão, mas perdeu toda a diversão do ensino médio. Talvez agora esteja compensando o que não teve aquela época. O senhor quer dizer as meninas? É isso que quero dizer. Lance balançou a cabeça enfaticamente. Não paquero menores, nem faço sexo com elas. Não sou perfeito, mas essa não é a minha praia. Você gosta de mulheres? Quer dizer, em vez de homens? Porra, é claro. Você tem uma cara bonita, um corpo bom. Na prisão, a solidão pode ter sido muito grande. Lance olhou para Paris sem graça e depois abaixou a cabeça e resmungou. Eles me deixavam em paz. Espetei um deles nos testículos com um garfo. Tive de cumprir 1 ano a mais da minha sentença por causa disso, mas depois disso não me incomodaram mais. Paris ficou constrangida por ele. Torcia para Curtis aliviar, mas temia que, se interferisse, ele pediria para ela sair e queria ouvir aquilo. Conheci a sua mãe ontem, disse Curtis. Lance levantou a cabeça e olhou diretamente para o detetive. Ela é uma vaca. Espere aí. Ouviu isso, Dr. Malloy? Isso não parece hostilidade latente contra uma mulher, um ressentimento? Eu não gosto da minha mãe, disse Lance irritado. Mas isso não reflete na minha vida sexual. Se ela fosse sua mãe, você gostaria? Curtis insistiu. Você tem namorada, Lance? Não tenho. Queria ter uma? Às vezes, sim. Às vezes? Repetiu Curtis. Quando você deseja uma namorada, o que você faz? Como assim? O que o senhor quer dizer? Ora, vamos, Lance Ray.
Curtis bateu na pasta com o dedo indicador. Você foi preso por crime sexual. Não, isso aí foi uma armação. É o que todos os estupradores dizem. Esse cara, o produtor de cinema. O produtor de filmes pornográficos, você quer dizer. Certo. Estávamos fazendo um filme de sacanagem na garagem dele. Ele se irritou quando a namorada começou a dar em cima de mim. Não fazia mal fazer... Vocês sabem, quando a câmera estava filmando, mas não fora de cena. Por isso ele e eu brigamos e você o cortou todo. Cara, foi legítima defesa. O júri não se convenceu disso. Nem eu, disse Curtis. Quando você acabou o serviço nele, começou na garota. Não, senhor. Lance negou com tanta convicção e indignação que Paris teve de acreditar que ele estava dizendo a verdade. Foi ele quem fez o estrago nela. Lance apontou para a pasta. Todas as coisas que foram feitas nela, foi esse cara que fez. Eles pegaram o seu DNA, porque eu estive com ela mais cedo aquele dia. Ele nos pegou juntos. Foi por isso que começamos a brigar. O testemunho dele foi corroborado sob juramento por 2 pessoas da equipe de produção e pela própria garota. Eram todos viciados. Ele lhes deu droga, e eu não tinha nada para oferecer em troca da verdade. Por que acha que devemos acreditar na sua versão, Lance? Perguntou Diane. Porque eu reconheço todos os meus outros crimes. Eu fiz coisas terríveis, mas nunca bati numa mulher. Paris inclinou o corpo sobre a mesa e ficou mais perto dele. Por que você fugiu quando a polícia telefonou para dizer que queriam interrogá-lo? Por que não contou a eles o que está nos contando agora? Ele suspirou profundamente e levantou as mãos algemadas para esfregar a testa. Eu entrei em pânico, Paris. Sou um ex-condenado. E isso me torna automaticamente suspeito. Além disso, eu sabia que se descobrissem que andei gravando seus programas, na certa me levariam preso. Por que deixou as fitas? Ele deu um sorriso tímido. Porque sou burro. Entrei em pânico e fugi ventando de lá. Esqueci as fitas. Talvez tenha perdido meu instinto criminoso. Na verdade, espero que sim. Lance tinha um jeito modesto e Paris gostava disso, mas parecia que Curtis não. Se você tivesse admitido isso anteontem, talvez tivéssemos acreditado em você. Lance olhou para Paris e disse ansioso. Estou dizendo a verdade. Não sei de nada sobre esse tal de Valentino, nem sobre esses telefonemas. Não sei nada sobre Jane Camp, só o que ouvi no noticiário. A única coisa da qual podem me acusar é de querer aprender a fazer o que você faz. Você ficou trabalhando meses na rádio, disse ela suavemente, mas nunca conversou comigo. Por que não me contou da sua ambição, Lance? Por que não me pediu conselhos, orientação? Você tá brincando? Exclamou ele. Você é uma estrela. Eu sou o cara que faz a faxina. Eu nunca tive coragem de falar com você. Se eu tivesse, você iria rir de mim. Não, eu jamais faria isso. Lance examinou os olhos de Paris por trás dos óculos escuros. Talvez não fizesse mesmo, agora eu sei. Onde você esteve esse tempo todo? Perguntou Curtis. Você não voltou para a casa da sua mãe nem para o seu apartamento. Eu tenho acho que vocês chamam de esconderijo? Disse Curtis. Lance ficou embaraçado. Sim, senhor. Vou dar o endereço, podem fazer uma busca lá. Pode apostar que vamos, disse Curtis, pondo a mão embaixo do braço de Lance e fazendo com que ele se levantasse da cadeira. E enquanto isso, você vai ficar morando aqui, conosco. Capítulo 30. Era um ótimo bar para ficar de bobeira. À beira do lago, feito de ripas de cedro, lugar bastante conhecido do pessoal da região. Pescadores podiam aparecer por ali, mas não era um bar que atraísse turistas ou os jogadores de golfe dos clubes de campo. A clientela consistia basicamente de operários de construção, vaqueiros e ciclistas. Um profissional de colarinho branco se sentiria fora do seu elemento. Por isso, era pouco provável que algum conhecido
descobrisse Brad Armstrong por ali. Esmagou alguns amendoins quando atravessou o salão mal iluminado do bar. A única fonte de luz eram placas de neon, quase todas com a bandeira do Texas, a estrela solitária e uma marca de cerveja. As luminárias penduradas sobre as mesas de sinuca estavam acesas, mas obliteradas pela fumaça de cigarro. A máquina de música borbulhante num canto emitia um arco-íris rodopiante de cores pastel, mas não havia nada de sutil na música que dali soava altíssimo. Eram músicas country antigas, do tipo anasalado, plangente, desolado, anteriores a Garth, a McGray e similares. Os fregueses bebiam cerveja do gargalo da garrafa, Jack Daniels ou José Cuervo puro, que era o que a menina bebia quando Brad aproximou-se dela no bar. Ele a reconheceu imediatamente. O fato de estar ali naquele dia, naquele momento, era um sinal cósmico de que ele não fazia nada de errado. Brad viu os 2 copos vazios na frente dela e sinalizou para o atendente do bar servir mais 2. Um para mim e um para a senhora com a argola no mamilo. Ela virou para ele. Ei, como você... Ah, oi. 2 noites atrás, não é? Ele deu um sorriso largo. Ainda bem que você lembrou. Você é o cara que tinha um monte de pornografia no carro. Ele fez cara de decepcionado. Esperava que você lembrasse da minha outra qualidade memorável. Ela lambeu o lábio superior e sorriu. Disso eu também lembro. Não esperava encontrar você num lugar como esse, disse ele. Você tem classe demais para isso. Eu venho aqui às vezes. Ela mordeu um amendoim e comeu delicadamente. Antes de o clube do sexo começar a se reunir, ela deixou cair um amendoim no chão e esfregou as mãos. Você também não combina muito. Acho que o nosso destino era esse encontro aqui, então. Legal, disse ela. A maquiagem havia sido usada regiamente para parecer que tinha idade para beber. O barman caiu ou, o que era mais provável, não se importava com o fato dela não ter idade. Ele serviu as doses de tequila que Brad havia pedido. Vamos brindar a quê? Ela rolou seus grandes olhos escuros para o teto como se a resposta talvez estivesse escrita na camada de fumaça com poluentes químicos que pairava lá em cima. Que tal ao body piercing? Brad chegou para frente e sussurrou. Fico de pau duro só de pensar nisso. Ele bateu o copo no dela e os 2 beberam de uma vez só e simultaneamente a bebida ardente. Aquilo era tão fácil, pensou ele. As mães não recomendavam mais para as filhas não falar com estranhos? Não diziam para elas nunca, jamais, irem com um homem que não conheciam? Aonde aquele mundo ia parar? Brad temeu pelas próprias filhas. Pensar na família, porém, estragava a atmosfera, de modo que guardou aqueles pensamentos num lugar seguro e pediu mais uma rodada de tequila. Depois dessa segunda dose, eles resolveram sair. Brad sorriu com arrogância quando passaram pelas mesas de sinuca. Era motivo de inveja para os caras durões com tatuagens nos braços e facas presas aos seus largos cintos de couro. Ele obteve sucesso onde eles aparentemente tinham fracassado. Talvez porque o seu cabelo fosse limpo. É Melissa, não é? Perguntou ele enquanto segurava a porta do carro aberta para ela. Os lábios vermelhos e brilhantes sorriam com o fato de Brad lembrar-se do seu nome. Para onde nós vamos? Eu tenho um quarto. Você vai gostar. Maravilha! Ridiculamente fácil. Sair aquela noite não era muito aconselhável, mas enlouqueceria se ficasse mais um minuto trancado. Não podia voltar para casa. Tony tinha ligado o dia inteiro para o seu telefone celular, a cada 5 minutos, implorando para ele voltar. A polícia só queria conversar com ele, disse ela. Tá bom, ele pensou. Querem conversar comigo atrás de barras de ferro, isso sim. Não tinha atendido o telefone e não tinha ligado para ela, pois sabia que a polícia já devia ter instalado um sistema para rastrear o celular dele via satélite.
A descoberta do corpo de Jane não tinha sido nada bom para ele. Os noticiários diziam que estavam fazendo uma autópsia. Quando ouviu isso, ele quase entrou em pânico. Ficou nervoso, furioso, andou de um lado para o outro. Condenou a mulher por não compreendê-lo e Jane por ser uma safada irresistível para ele e até a mãe dele, que o castigava severamente por se masturbar quando era pequeno. Por mais que pensasse, não se lembrava daquele tempo. Mas os psicólogos perguntavam nas sessões de terapia se tinha sido punido por isso, e ele respondia que sim, pois aquela parecia a explicação esperada e aceita para sua preocupação sexual. Quando as notícias foram de más a piores, até incluindo o nome dele, a angústia aumentou. Procurou se distrair, dando uma espiada nas revistas pornográficas, lendo as cartas e as experiências reais enviadas pelos assinantes. Mas logo a familiaridade se tornava entediante. Além do mais, o desejo que sentia não ia ser aplacado de outra forma. Estava com tesão e precisava extravasar. E quem podia condená-lo com toda a pressão que sofria recentemente? Decidiu que o alívio não ia procurá-lo, por isso teria de sair e ir atrás dele. E agora tinha acabado de encontrar esse alívio. Esse não é o carro que você tinha naquela outra noite? Observou Melissa enquanto apertava os botões do rádio até encontrar uma estação onde tocava um rap monótono. A polícia podia ver o carro dele. Por isso telefonou e pediu um carro alugado de um local que entregava em casa. Nada de cadeia de lojas que exigiam todo tipo de documentos, mas um lugar que, de acordo com um anúncio nas páginas amarelas, aceitava pagamento em dinheiro vivo. Isso indicou para Brad um estabelecimento que não se importava muito com leis e regulamentos. A única amenidade prometida era um condicionador de ar funcionando em todos os carros deles. Enquanto esperava o carro chegar, Brad tomou uma ducha, vestiu-se, perfumou-se e pôs algumas camisinhas no bolso. Conforme o previsto, parecia que a próxima parada do homem que levou o carro para ele seria uma loja 7-Eleven que pudesse assaltar. Brad mostrou a carteira de motorista rapidamente e preencheu um formulário com informações falsas. Pagou o depósito exigido e acrescentou $10 como gorjeta. O homem não falava inglês direito e parecia não se importar com o dia que Brad prometeu devolver o carro, que já tinha 10 anos de uso. Nós já nos conhecemos antes? Perguntou Melissa. Antes da outra noite, quero dizer, você me parece familiar. Ah, eu sou um famoso astro de cinema. Então deve ser isso, disse ela, dando uma risadinha. Para distraí-la dessa associação de ideias, ele disse: Você é sempre assim, sensacional, Melissa? Você acha? Na verdade, ela parecia uma puta. O cabelo tingido estava mais espetado e mais alto do que na outra noite. Fora da escuridão do bar, a maquiagem parecia ainda mais vulgar. O top que ela estava usando era feito de um tecido muito fino e dava para ver a argola de prata pendurada no mamilo. A maioria dos guardanapos era maior do que a saia dela. Resumindo, ela estava pedindo. Ia agradecer a ele por ter evitado que fosse currada por todos os caipiras daquele bar. Ele olhou para o próprio colo. Olha só o que você está fazendo comigo. Melissa avaliou a distensão na calça dele e disse: Isso é o melhor que você pode fazer? Ela encostou na porta do carro e passou lentamente as pontas dos dedos no mamilo com o piercing de argola. A menina conhecia o Matcher. A ereção dele aumentou. Não posso olhar para você e dirigir ao mesmo tempo. Melissa deu uma puxada provocante na argola do mamilo e ele gemeu. Sabia que você está me matando? Ah, mas assim você morre feliz. Brad esticou o braço por cima do console e enfiou a mão por baixo da saia dela. Sentiu a renda nas pontas dos dedos e foi além. É bem aí. Melissa fechou os olhos. Não deixe a polícia parar você por excesso de velocidade, pelo menos até eu gozar.
Gavin estava esperando na frente do BCI quando Dean, Paris e o sargento Curtis apareceram. Depositava muita esperança em Lance Ray Fisher. Ficou de pé e perguntou: era ele o cara? Ainda não sabemos, respondeu-lhe o pai. O sargento Curtis vai segurá-lo lá e fazer mais algumas perguntas. Paris olhou para o relógio. Se não se importam, gostaria de passar em casa antes de ir para a estação. Saí apressada hoje de manhã. Eu levo você e deixo Gavin em casa no caminho, disse Dean. Vamos ficar com os celulares ligados, Curtis. Se qualquer coisa acontecer, eu ligarei na mesma hora, disse Curtis para tranquilizá-los. Vou pressionar Lance Ray. Com todo o respeito, não acho que ele seja o Valentino, disse Paris. O detetive meneou a cabeça. Gavin achou que ele parecia muito cansado. Uma sombra loura da barba por fazer começava a despontar no rosto rosado do sargento. Eu ainda aposto no Dr. Brad Armstrong, disse Curtis. Mas não posso desistir de Lance Fisher. Eu me comunico com vocês. Já estavam indo para os elevadores quando Curtis chamou Gavin. A primeira coisa que o menino pensou foi: o que será agora? Senhor? Respondeu Gavin. Sinto ter feito você passar por isso hoje, garoto. Eu sei que não foi nada divertido. Tudo bem, disse Gavin apenas por educação. Não estava tudo bem. Odiava sentir-se culpado quando não era. Espero que descubram quem fez aquilo com a Jane. Eu devia ter contado desde o início que estive com ela no carro. Mas tive muito medo de que o senhor pensasse, bem, o que o senhor pensou. Acho que ela encontrou quem a matou depois que se livrou de mim. Parece que sim. Você tem certeza absoluta de que ela nunca mencionou com quem ia se encontrar depois? Um nome, uma profissão? Sim, disso eu tenho certeza. Bem, obrigado, disse Curtis. Agradeço a sua colaboração. Dean conduziu Gavin para os elevadores e foram embora. Gavin sentou no banco de trás do carro a caminho de casa. Ninguém falou muito. Os três pareciam perdidos nos próprios pensamentos. Quando chegaram, uma viatura policial com 2 policiais já estava parada na frente da casa de Dean. Gavin gemeu mentalmente. Tinha atingido sua cota de policiais aquele dia. Se nunca mais visse um fora o pai dele, seria bom demais. Eu não preciso de babá, pai, ou ainda estou de castigo? Não, você não está de castigo, mas a polícia está aqui para protegê-lo. Eles ficarão até que peguem o Valentino. Ele não vai... Eu não vou me arriscar, Gavin. Além do mais, os guardas têm as ordens de Curtis, não minha. Você poderia dispensá-lo se quisesse, mas não quero, tá bom? Quando o pai fazia aquela cara, era fim de papo. Gavin meneou a cabeça contra gosto. Então, seu pai estendeu o braço por cima do banco e pôs a mão no ombro dele. Fiquei muito orgulhoso com seu comportamento hoje, Gavin. Correndo o risco de parecer condescendente, eu também fiquei, Gavin, disse Paris. Obrigado. Ligue para o meu celular imediatamente se alguma coisa acontecer. Prometa que vai ligar. Eu prometo, pai. Gavin desceu do carro. Tchau, Paris. Tchau. Nós nos veremos logo, tá bom? Tá bom, será muito legal. Gavin foi andando para casa arrastando os pés. Dean não saiu do carro até o menino entrar em casa. Diferente da mãe e do pai dele, os dois pareciam combinar muito bem. Gavin torcia para tudo dar certo com eles. Acenou da porta da frente antes de fechá-la e trancá-la, tornando-se eficientemente seu próprio carcereiro. Um tostão pelos seus pensamentos, Paris disse para Dean. Meus pensamentos? Estava pensando em Toni Armstrong. Eu sinto por ela, gostei dela. Eu também. É uma senhora corajosa. Acho que ela ama o marido profundamente. Mas, nas atuais circunstâncias, isso deve gerar um conflito muito grande. Curiosa, Paris perguntou. Do ponto de vista clínico, quando é que uma pessoa é considerada viciada em sexo, Dean? Essa é uma pergunta difícil. Tenho certeza de que pode responder, Dr. Malloy.
Está certo. Se um cara ficar de pau duro 12 vezes por dia, eu dou os parabéns para ele e talvez até diga para ele tentar a 13ª. Mas se ele procura o ato para satisfazer essas 12 ereções por dia, eu diria que é um excesso e que podemos ter um problema. Você está brincando. Um pouco. Mas há uma base de verdade. O sorriso se desfez e Dean ficou sério. O sexo pode virar um vício como qualquer outra coisa, quando a compulsão pesa mais que o bom senso e a cautela. Quando a atividade começa a ter um efeito negativo no trabalho, na vida em família, nos relacionamentos, quando se transforma na força dominante e no meio exclusivo de gratificação pessoal. Dean olhou para Paris e, com um movimento de cabeça, ela pediu para ele continuar. É o mesmo ponto em que alguém que bebe socialmente se transforma em alcoólatra. O indivíduo perde o controle sobre a obsessão, ou seja, a obsessão que passa a controlar o indivíduo. Como o torná-lo disposto a sacrificar a mulher e a família para obter prazer. Mas isso não significa que Brad Armstrong não ame a mulher dele, disse Dean. Ele deve amar. Paris ficou olhando para a frente, pensando naquilo. Mesmo com os óculos escuros, tinha de apertar os olhos diante do sol poente, que dava um espetáculo descendo no horizonte. Imaginou que o juiz e Marian Kemp estavam fazendo naquele momento. Nem iam notar aquele pôr-do-sol sensacional. Eles têm de providenciar o enterro. O que disse? Perguntou Dean. Ah, desculpe, eu estava pensando em voz alta. Sobre os Kemp, neste momento. O que estarão fazendo? É, ele disse suspirando. Nem imagino a devastação que seria perder um filho. Aconselhei policiais que perderam, mas tudo o que eu disse soava para mim mesmo como um monte de baboseiras. Se alguma coisa acontecesse com Gavin... Dean parou de falar como se não pudesse articular aquela ideia apavorante. Quero ser um bom pai para ele, Paris, disse ele baixinho. Eu sei, por causa do meu pai. Também sei disso. Quanto Jack contou para você? O bastante. Jack contara que o relacionamento de Dean com o pai fora explosivo. O Sr. Malloy tinha um gênio agressivo e Dean costumava levar a pior. Às vezes, os ataques do pai tornavam-se violentos. O seu pai batia em você, Dean? Perguntou Paris. Ele era muito duro comigo, sim. Você não está atenuando demais as coisas? Dean deu de ombros com ar de indiferença, e Paris sabia que era fingimento. Eu podia suportar os maus tratos dele, disse Dean. Quando ele ia para cima da minha mãe é que eu não aguentava. De acordo com o Jack, o incidente crucial tinha acontecido quando os pais de Dean foram visitá-lo no fim de semana da volta ao lar no primeiro ano da Texas Tech. Numa festa da fraternidade, o pai de Dean começou uma briga com ele. Dean procurou ignorar, mas o pai foi ficando cada vez mais grosseiro e não queria desistir. A mãe dele, constrangida pelo filho, tentou intervir. Foi quando o pai de Dean começou a desrespeitá-la. O que ele dizia era humilhante e cruel. Sem se importar com os amigos e os outros pais que assistiam a tudo, Dean partiu em defesa da mãe. O pai deu um soco nele. Antes de tudo terminar, Dean estava montado no peito do Sr. Malloy e, segundo Jack, socando o velho até não poder mais. Depois daquela noite, o relacionamento dos dois ficou ainda mais antagônico e assim permaneceu até o pai de Dean morrer. Fiquei meio louco aquela noite na Tech, disse Dean para Paris. Nunca tinha agido daquela maneira antes e nunca mais perdi a cabeça daquele jeito. Se Jack e os outros caras não tivessem me tirado de cima dele, acho que o teria matado. Eu queria matá-lo. Odiei demais o que aconteceu, pelo constrangimento que foi para minha mãe. Mas pelo menos isso fez com que o velho pensasse 2 vezes antes de atacá-la de novo. Especialmente quando eu estava por perto. Dean olhou para Paris. Paris nunca viu Dean tão vulnerável. Mas fiquei apavorado, Paris. Nem sei descrever uma fúria assassina daquele jeito. Ela me consumiu e bloqueou todo o resto. Meu pai tinha crises como aquela o tempo todo.
E naquela noite eu aprendi o que existia nele para ser do jeito que era. Também existe dentro de mim. E apareceu aquela única vez. Vivo com medo de que aconteça de novo. Paris pôs a mão no braço dele. Ele o provocou de um jeito muito cruel, Dian, e você reagiu. Mas não quer dizer que você tem essa fúria latente capaz de explodir num instante como ele. Você não é igual a ele, Dian, disse Paris. Nunca foi e jamais poderá ser. Quanto ao Gavin, você pode ficar zangado com ele. Os filhos dão raiva, decepcionam e enlouquecem os pais. É isso que eles fazem. É inerente aos filhos. E você tem o direito de sentir raiva dele quando faz isso. Na verdade, Gavin poderia duvidar que você o ama se não ficasse com raiva dele. Ele precisa saber que você se importa com ele a ponto de ficar zangado. Ele vai testá-lo muitas vezes, Dian, só para ter certeza de que você ainda se importa. Então Paris sorriu. Olha só como eu falo. Você é o psicólogo e o pai. Eu não sou nada disso. Mas tudo o que você está dizendo é correto e eu precisava ouvir. Paris sorriu carinhosamente para ele. Desde que você o elogie tanto quanto ou até mais do que o castiga, tudo vai dar certo. Dian ficou meditando sobre aquilo e depois piscou para Paris. Inteligente além de linda. Você é uma mulher perigosa, Paris. Ah, é. Essa sou eu. A básica mulher fatal. Talvez isso tenha atraído Lance Ray Fisher. O seu elemento de mistério atraiu o instinto criminoso dele. Paris rolou os olhos nas órbitas. Ele quer o meu emprego. É o que ele diz. Você acha que ele está mentindo? Se está, é muito convincente. Ou está sendo sincero, ou é um artista perfeito. Essa é também a impressão que eu tenho. Como é ser ídolo de alguém, Paris? Ela deu um sorriso triste. Não recomendo para ninguém moldar a vida na minha. Então o celular de Dian tocou e ele atendeu. Malloy? E por falar no diabo... Não, Paris e eu estamos falando dele. Dian formou Curtis com os lábios e Paris fez que sim com a cabeça. E a outra casa de Lance? Dian ficou ouvindo um pouco e depois disse: provavelmente não é uma má ideia. Curtis falou mais e então Dian se despediu dizendo: tudo bem, fique em contato conosco. Depois de desligar o celular, Dian contou as novidades para Paris. Ele espremeu Lance até o fim, foi o que Curtis disse, mas Lance continuou contando a mesma história. Policiais que foram ao apartamento onde Lance se escondia informaram que Lance tinha estado lá, mas parecia que ninguém mais. Nenhum sinal de Jane ter ficado presa lá? Perguntou Paris. Nada. Nenhum laboratório de fotógrafo amador. Nada mais pervertido do que um número da Playboy. Por isso Curtis está mais aflito ainda para pegar o dentista. Resolveu ter uma conversa com Tony Armstrong. Que dilema para ela. Por um lado, ela quer que peguem o marido para ele poder se tratar, mas por outro, isso vai incriminá-lo. Ele se incriminou sozinho. Eu sei disso, mas estou pensando como Tony deve estar pensando. Ela o ama e quer que ele se cure. Mas se não tiver mais cura, quanto tempo ela vai aguentar ficar ao lado desse cara? Boa pergunta, Paris. Tarde demais, ela percebeu que o que tinha dito sobre Tony Armstrong podia se aplicar a ela mesma. Dian estacionou o carro na frente da casa dela, desligou o motor, virou de frente para ela pronto para dizer alguma coisa. Mas Paris cortou antes que ele pudesse começar. Jack precisava de mim. Eu preciso de você. Mas não do mesmo jeito. Isso mesmo. Você ficou com ele por obrigação. Eu quero que queira ficar comigo. Dian olhou nos olhos dela por alguns segundos. Depois abriu a porta do carro e saltou. No caminho, Paris parou para pegar a correspondência, negligenciada aqueles últimos dias. Já dentro de casa, jogou tudo na mesa da entrada. Deus sabe quando terei tempo para dar uma espiada nisso. Minha mesa do trabalho está ainda mais...
Foi tudo o que teve tempo de dizer antes de Dian puxá-la e beijá-la. Ele tirou os óculos escuros de Paris e deixou cair na mesa. Então abraçou-a com força, puxando-a para ele. Reagindo imediatamente, Paris também abraçou Dian, apertando os dedos nos músculos das costas dele. Enquanto fundia a boca com a dela, Dian puxou a saia de Paris até poder acariciar a coxa nua. Paris derreteu por dentro, mas se libertou do beijo e disse ofegante: Dian, eu só tenho 1 hora. Então esse será um recorde para nós. Até agora, nossos encontros sexuais não duraram mais de 3 minutos. Ele enfiou o rosto no cabelo dela. Dessa vez quero vê-la nua. Com um riso rouco e profundo, Paris encostou a cabeça na testa dele. E se não gostar do que vai ver? Ah, essa possibilidade não existe. Dian enfiou as mãos na calcinha de Paris e apertou as nádegas dela. Paris emitiu um som de prazer, mas a voz da razão falou mais alto. E se Curtis ligar? Eu já aprendi a viver com as decepções, Paris, mas é mais um motivo para nos apressarmos. Dian segurou a mão de Paris e foi andando resoluto para o quarto, arrastando-a com ele. Um sorriso jovial borbulhou no peito de Paris. O coração ficou acelerado. Sentia-se terrivelmente depravada e maravilhosa, gloriosamente viva. Dian também ria, atrapalhado com os obstinados botões cobertos de tecido do top de Paris. Esses botões malditos! Paris foi mais habilidosa. Logo a camisa dele estava aberta e ela deu um beijo na pele quente logo abaixo do mamilo esquerdo e sentiu o coração dele pulsando contra seus lábios. Dian finalmente conseguiu desabotoar os botões, tirou a blusa e soltou a presilha frontal do sutiã. Então começou a acariciá-la, massageando os seios com dedos fortes. Paris observava a expressão dele olhando para o corpo dela. Dian parecia tomado de paixão e ternura ao mesmo tempo, enquanto via os mamilos dela reagindo aos toques das pontas dos dedos dele. Os olhos dos dois se encontraram apenas por 1 segundo. Dian abaixou a cabeça e abocanhou um mamilo. Paris soltou o cinto e abriu o zíper da calça de Dian. Enfiou a mão no cós da cueca. Ele era macio como veludo, rijo e pulsante, cheio de vida. Paris passou o polegar na glande e Dian estremeceu. Paris, pare! Disse ele e se afastou. Se você não pode fazer isso, assim eu vou gozar já. Eu quero que isso dure. Paris tirou o sutiã, abriu o fecho da saia nas costas, empurrou-a para baixo e tirou-a pelas pernas. Febris, os olhos de Dian examinaram tudo. Com um movimento rápido ele tirou a calça e a cueca. Paris olhou para ele e gostou do que viu, mas quando estendeu a mão para tocá-lo de novo, ele a impediu. Então Dian caiu de joelhos e beijou Paris através da calcinha de seda. Apertou as mãos espalmadas nas nádegas dela, puxando seu corpo de encontro ao rosto. O calor e a umidade da respiração dele passavam pelo tecido e deixava Paris trêmula. Ele a beijou novamente, e outra vez. Ela fechou os olhos e usou os ombros dele para se apoiar. Então a seda pareceu se dissolver, porque aquela barreira não estava mais lá. Os lábios dele eram quentes e ágeis, e logo Paris sentiu a língua de Dian separando e procurando e lambendo. Ela se entregou ao prazer imenso, mas guardava controle suficiente para implorar para Dian parar quando a situação ficasse crítica. Ele se levantou e a abraçou. Ficaram agarrados um ao outro, os seios dela apertados contra o peito dele, o pênis de Dian sulcando profundamente a maciez do ventre dela. Finalmente eles deitaram e ficaram cara a cara na cama de Paris. Virgem até aquele momento, ela passou a mão no torso dele, desceu até o umbigo e chegou aos pelos que cercavam o sexo. Passou o dedo no pênis de Dian. Ele cobriu sua mão com a dele e a fez subir e descer. Meu Deus! Ele gemeu. Nem acredito que isso está acontecendo. Nem eu. Dian beijou um mamilo,
acariciou-o com a língua. Fico só imaginando que uma hora vou acordar. Se você acordar, por favor, me deixe aqui nesse sonho. Dean afastou as pernas de Paris e se posicionou no meio. Então foi penetrando aos poucos, dando tempo para ela envolvê-lo, parando para provar cada sensação nova antes de penetrar mais fundo, até entrar todo. Banhados de prazer, evitaram qualquer movimento o tempo que aguentaram. Mas quando Dean recuou e bombeou novamente, foi melhor ainda. Capítulo 31. Dean sacudiu a água do ouvido antes de atender o celular. Malloy? Curtis, o que houve? Que barulho é esse? É o chuveiro, respondeu Dean e piscou para Paris, que tirava o shampoo do cabelo com a cabeça para trás. A água cheia de espuma, escorrendo pelos seios e afunilando entre as pernas. Meu Deus, ela era sensacional. Você está tomando banho? Para parecer fresco como você. O que houve? Repetiu ele. Um dos outros detetives esteve conversando com Lance Ray. Lembra quando Paris perguntou para ele para que todo aquele disfarce? Por que ele não tinha ido simplesmente falar com ela? Ele tinha vergonha. Isso, e não queria invadir o território de outro cara. Que cara? Paris olhou para Dean franzindo a testa quando saiu do chuveiro. Ele deu a toalha para ela. Stan Crenshaw, disse Curtis. Essa talvez fosse a única informação que poderia desviar a atenção de Dean do corpo nu de Paris. Como? Isso mesmo. Lance Ray agia de acordo com a ideia equivocada que Stan e Paris eram amantes. De onde ele tirou isso? De Crenshaw. Foi ele quem disse. Dean cobriu com a mão o bocal do celular e disse para Paris se apressar e vestir logo a roupa. A urgência passou para ela e Paris correu para o quarto. Pode falar, disse Dean para Curtis. Crenshaw avisou para o zelador não incomodá-la. Inventou alguma besteira, disse que só ele podia ter acesso a ela, que era política da empresa, que ela não gostava de que as pessoas ficassem olhando por causa dos óculos escuros, que gostava do escuro por motivos que não eram da conta de ninguém. Lance Ray queria continuar no emprego, por isso obedeceu, manteve distância e raramente falava com Paris, com medo de que Crenshaw ficasse com ciúme e o demitisse. Disse que o cara tinha ciúme de qualquer um que chegasse perto de Paris. Por que Lance não nos contou isso na primeira vez que conversamos com ele? Perguntou Dean, tentando se vestir com uma única mão. Ele supôs que todos soubessem que os dois estavam juntos. Uma ova. Tem alguma coisa no Crenshaw que não bate. Percebi isso na noite em que o conheci. Ele também assumiu essa atitude de proprietário comigo, mas achei que era apenas um idiota. Pode ser que ele seja apenas um idiota, mas também pode ser que não. Quero que o virem do avesso, Curtis. Quero saber absolutamente tudo sobre esse tal de Stan. E não me importa quem é o tio dele, nem quanto dinheiro ele tem. Entendi. Dessa vez vou ignorar o tal tio Wilkins. Vamos direto à polícia de Atlanta. Vamos ao promotor público e ao maldito governador da Geórgia se for necessário. Uma coisa boa é que ele continua trabalhando como sempre. Está lá na estação de rádio. Griggs e Carson estão lá e acabaram de ligar. Nós já estamos a caminho. Diga para aqueles policiais segurarem o cara lá se ele tentar sair. Você já verificou os registros das ligações dele? Estamos verificando nesse momento. E quem é que está investigando a vida dele? Foi Rondeau que se ofereceu. Rondeau? Dean fez um esforço para não demonstrar seu desprazer. Ele vai fazer uma investigação minuciosa no computador. Esse cara já devia ter feito isso. Dessa vez eu disse para ele ir mais fundo. Seria bom se ele tivesse ido mais fundo da primeira vez. O que há entre você e ele, Dean? Eu sinto uma certa tensão. Ele é muito presunçoso, Curtis. É só isso? Você não gosta da personalidade dele? Mais ou menos. Olhe, nós temos que correr. Talvez seja melhor Paris não fazer o programa essa noite, para nos dar uma chance de investigar o Stan Crenshaw.
Diga isso para ela. Ela resolveu que vai fazer. Além do mais, eu não vou desgrudar dela. Até mais tarde. Antes do detetive poder dizer qualquer coisa, Diane desligou e saiu apressado com Paris. No carro, ela pediu detalhes da conversa. Pelo que eu pude ouvir, a ligação foi sobre o Stan. Diane explicou o que Lance Ray Fisher tinha dito. Paris deu uma risada incrédula. Meu Deus, eu não acredito nisso. Não é engraçado, Paris. Não, é histérico. Eu não acho. Diane, disse ela, sorrindo com simpatia para ele. Diante dos acontecimentos recentes, eu até entendo sua atitude machista e fico lisonjeada. Gostaria que existisse um dragão para você matar por mim. Mas não desperdice o seu machismo com o Stan, pelo amor de Deus. Ele não é o Valentino, tenho certeza. Não podemos afirmar isso, Paris. Eu sei. Ele é um idiota, como você disse, e me aborrece pensar que enganou Mervyn, quer dizer, o Lance, e só Deus sabe quem mais. Mas ele não tem o cérebro nem a coragem do Valentino. Saberemos logo, disse Diane, entrando com o carro no estacionamento. Griggs e Carson acenaram do banco da frente do carro da polícia quando Paris destrancou a porta. Como sempre, o prédio estava às escuras e as salas vazias. Harry, o DJ da noite, levantou o polegar pela janela do estúdio quando os dois passaram. Diane já conhecia a planta do prédio e seguiu na frente pelos corredores mal iluminados. Chegaram à sala dela e encontraram Stan sentado, com os pés em cima da mesa, mexendo na correspondência de Paris sem o menor constrangimento. Stan Crashaw, exatamente quem eu queria ver, disse Diane, entrando na sala com passos largos. Stan tirou os pés da mesa, mas mal tinham tocado no chão e Diane já o segurava pela frente da camisa, arrancando-o da cadeira. Ei! Protestou Stan. Que porra é essa? Para com isso, cara. Precisamos ter uma conversinha, Stan. Diane. Paris pôs a mão no braço de Diane para contê-lo. Ele largou a camisa de Stan. Você andou contando mentiras sobre Paris. Ofendido, Stan se endireitou e passou a mão pela camisa amassada. Mas seria a mesma coisa que querer enfrentar uma árvore enorme, e ele percebeu isso. Então olhou para Paris. Do que é que o seu namorado está falando, Paris? Lance disse que você disse para ele que... Quem é Lance? É Marvin Patterson. E o nome dele é Lance? Você disse para ele que você e Paris tinham um caso. Stan virou a cabeça para Diane. Não, eu não disse isso. Você não insinuou que você e ela eram mais do que colegas de trabalho? Não avisou para ele se afastar, deixá-la em paz, nem falar com ela? Porque eu sei como Paris é, declarou Stan. Ah, é? É sim. Eu sei que ela é uma pessoa que gosta de privacidade, não gosta de ser incomodada por ninguém, especialmente quando está concentrada no trabalho. Então você disse para ele ficar longe para proteger a privacidade dela. É, pode-se dizer que sim. Eu não preciso de você para filtrar as pessoas com quem eu me dou, Stan, disse Paris. Não pedi para você fazer isso e não gostei do que fez. Caramba, desculpe, eu estava tentando ser seu amigo. Só amigo? Eu acho que não, hein? Disse Diane. Eu acho que você andou fantasiando seu relacionamento com Paris. Você se iludiu acreditando que haveria um romance entre vocês em algum ponto no futuro. Você tem ciúme de qualquer outro homem que manifeste algum interesse por ela, até mesmo o platônico. Como você sabe que o interesse do Marvin é platônico? Ele disse que era. Ah, e vocês vão acreditar nele e não em mim, num faxineiro que usa um nome falso? Stan bufou com desprezo. É você que está se iludindo, doutor. Stan foi indo para a porta, mas as palavras de Diane o fizeram parar. Essa possessividade pode ser uma motivação muito forte, Stan. Stan deu meia volta rapidamente. Motivação? Para quê? Vamos criar uma situação ruim pela qual Paris seria parcialmente responsabilizada. Pôr em risco o emprego dela, ameaçar a vida dela.
Devo continuar? Você está falando dessa história do Valentino? Perguntou Stan zangado. Paris pediu para isso acontecer. Entendo. Então é culpa de Paris o fato de Valentino ter sequestrado e assassinado uma menina de 17 anos. Uma menina que procurava encrenca, diga-se de passagem. Com calma aparente, Dian sentou no canto da mesa. Então você acha que em geral as mulheres não prestam? Eu não disse isso, detetive. Não, você não disse exatamente isso, mas sinto que há uma enorme hostilidade contra o sexo frágil alojada bem no fundo da sua psique, Stan. Como uma semente presa entre dois molares. Incomoda a beça, mas não consegue se livrar dela. Stan apontou o dedo a 2 centímetros do rosto de Dian. Não venha com esse tipo de voodoo psicológico fajuto para cima de mim, doutor. Não há nada de errado comigo. Dian apertou o maxilar com raiva, mas sua voz continuou calma. Então devo acreditar que tudo o que você tem com as mulheres é perfeitamente normal e sem problemas? Será mesmo, doutor, que os relacionamentos de algum homem com as mulheres são perfeitamente normais e sem problemas? Os seus foram, Malloy? Ele olhou para Paris. Acho que não. Você não é o Dian, disse Paris tranquilamente. Ele não tem a sua história. A presunção e o ar de deboche desapareceram. No mesmo instante, Stan passou a soltar fumaça pelas ventas. Você contou para ele sobre a acusação de assédio? Dian virou para Paris. O quê? No emprego anterior dele, uma funcionária acusou Stan de assédio sexual. O olhar de Dian dizia que ele não estava acreditando que Paris não tinha dado essa informação para ele antes. E Paris entendeu que tinha agido mal em omitir-lhe. Talvez devesse ter contado antes sobre os pais promíscuos de Stan e sobre a crueldade do tio dominador. Dian dirigiu-se a Stan. É óbvio que você tem problemas com mulheres, Stan. Ela era a puta da firma, exclamou ele. Tinha ido para a cama com todos os caras que trabalhavam lá. Fez boquete no âncora embaixo da mesa durante a apresentação do jornal. Ela ficava dando em cima de mim e quando eu cedi, virou uma virgem. Por quê? Porque tinha mais ambição do que tesão. Ela viu uma maneira de pôr as mãos no dinheiro da minha família. Ela botou a boca no mundo e o meu tio pagou para ela ficar calada e ir embora. Dian assimilou tudo o que ele disse. Então vamos voltar para o momento em que você cedeu aos avanços dela, disse Dian. Espere aí. Por que tenho de responder às suas perguntas, cara? Porque eu sou da polícia. Ou porque você andou transando com a Paris? Dian semicerrou os olhos perigosamente. Não, porque se você não responder às minhas perguntas, vou levá-lo para a delegacia e prendê-lo até resolver desembuchar. Essa é a minha resposta oficial e profissional. Mas cá entre nós, a minha resposta pessoal é que se você disser mais uma vez qualquer coisa parecida com isso sobre Paris, levo você lá para fora e arrasto seu rosto bonito no estacionamento. Você está me ameaçando, Malloy? Pode apostar seu rabo magricelo que estou. Agora pare de bancar o valente e fale logo o que eu quero saber. Apesar do que tinha dito, Dian não estava ali 100% oficialmente. Não estava interrogando Stan de um jeito calmo que conquista a confiança, que normalmente usava com os suspeitos. Mas Stan provavelmente não ia corresponder à abordagem habitual. A linha mais pesada parecia que funcionava melhor. Stan olhou furioso para Dian, lançou olhares "quero que você morra" para Paris, mas cruzou os braços sobre o peito como se quisesse se proteger. Eu vou processá-lo por brutalidade policial. O meu tio vai... O seu tio terá muito mais com que se preocupar se você for o Valentino. Eu não sou, está me ouvindo? Quando aquela mulher disse não para você, você foi em frente e completou o ato? Stan olhou aflito de um para outro. Não, quero dizer, sim, mais ou menos. Então, o que vai ser? Sim, não ou mais ou menos? Eu não a forcei a nada, cara, se é onde você quer chegar.
Mas você completou o ato. Eu já disse que ela era sim, a puta da firma. Por isso ela estava pedindo. Certo, é isso mesmo. Estava pedindo para você estuprá-la. Você vive pondo palavras na minha boca, cara, gritou Stan. E você vai para a delegacia comigo agora mesmo. Stan se afastou de Dean. Você não pode... Ele começou a falar e olhou frenético para Paris. Faça alguma coisa. Se você deixar isso acontecer, meu tio vai demiti-la. Paris nem pensou em questionar Dean. Continua.